Já estamos de volta, foi rapidinho, né, Roberta? Então vamos retomar nossa conversa com o médico infectologista Marcos Moura, que está tirando dúvidas sobre a nova variante do coronavírus, a Ômicron. Doutor, eu já queria então fazer uma pergunta sobre algo que a gente estava conversando aqui no intervalo, sobre a relação, né, tendo em mente as doenças que a gente já viu, os vírus que a gente já conhece e até o próprio coronavírus, a gente viu alguma relação entre a transmissibilidade de um vírus e a letalidade dele? Sim, isso na virologia é bem falado, bem conhecido, né? Que esse equilíbrio, né, entre transmissibilidade ou infectividade com a patogenicidade. De forma geral, os vírus são muito transmissíveis, eles costumam ter menos patogenicidade, né? Eles se tornam endêmicos na população. É uma esperança que a gente tem se tornar uma doença gripal. Agora, cabe ressaltar que por mais que seja menos letal, menos patogênico, uma pessoa idosa, comórbida, qualquer doença, até uma simples gripe, um resfriado, pode se agravar. Então, às vezes, a gente tem que focar que esses pacientes com mesmos sintomas brandos devem procurar um profissional de saúde, fazer um acompanhamento e sim avaliar se aquela doença vai evoluir de forma grave ou não, né? A gente sabe que a diferença na Covid durante toda a pandemia foi a assistência à saúde adequada. Então, a gente precisa ter leitos de reserva, a gente precisa ter uma equipe treinada, capacitada, esperando. A gente não pode trabalhar com a pandemia em ondas de saúde, né? Onde você tem muitos leitos, aí depois os leitos acabam. Então, o medo de uma quarta onda é justamente por isso. Em todo o Brasil, muitos leitos que estavam reservados com Covid, aqueles profissionais treinados que deram muito tempo, até às vezes sua vida naquele trabalho, hoje estão desativados. Então, se a gente vê uma nova onda, né, sempre a gente falou o impacto do sistema de saúde, né, a sobrecarrego, ele ocorre o tempo todo. Na verdade, o nosso sistema de saúde é muito sobrecarregado. Um país continental onde a gente tem uma relação pacientes-leito muito desigual ainda, né? Então, os países que demonstraram maior eficácia no combate foi aqueles que tiveram um pronto atendimento, né, leitos de reserva, e isso sim faz diferença. Então, a gente precisa, né, como legado da Covid, uma reestruturação do sistema de saúde. A gente precisa ter os municípios com leitos de reserva, ou seja, uma equipe capacitada para um momento de emergência, que pode ser um acidente automobilístico, um incêndio, inclusive um novo vírus respiratório que pode surgir. A gente sabe claramente, ainda mais agora com os diagnósticos que andam tão acelerados, que vão surgir novas variantes. E é um pouco preocupante porque, como a gente viu na primeira parte do programa, a gente está aí entrando na reta final do ano, um momento que tem muita confraternização, as pessoas se reúnem. Se tiver grandes aglomerações, apesar de, né, alguns governantes estão aí cancelando festividades, mas se as pessoas se reunirem mesmo, assim, grandes aglomerações, quais os cenários que a gente pode, então, esperar pós esse fim de ano? É difícil falar, né, porque a gente, além de médico, a gente é pai, amigo, tem família, né, tem parentes. Bem, eu acho que a gente não tem que só, nesse momento, passar para o indivíduo, para a população, né, essa obrigação de uma sociedade, parece que o indivíduo é penalizado ou culpado porque quer ver um parente ou se divertir, né? A gente tem que ter a gestão pública e sim assumir esse papel feio na história e perceber a sua logística, né? Cidades grandes como São Paulo já cancelaram o Réveillon, ou seja, lá é uma estrutura de saúde talvez a melhor do Brasil. Então, os municípios que têm essa carência, eles têm que entender isso e sim, eu acho que o gestor ele tem que assumir essa responsabilidade de, talvez, né, mas a gente vê claramente que isso vai ter benefício. Pelo menos enquanto há dúvida, a gente precisa também avaliar. E assim, um passo de cada vez, né? O Réveillon está muito próximo aí, a gente sabe, devido à velocidade da Ômicron, e onde você tem deslocamento de pessoas, né? A gente está ainda com uma dificuldade em proibir a entrada de pessoas do exterior no Brasil, mas a migração dentro do Brasil também é muito complicada, né? E, inclusive a América Latina, as fronteiras são muito pouco fiscalizadas para isso, mas a gente sabe que teve um grande evento agora na Inglaterra, onde no aeroporto tinha quarentena, todo mundo testava-se diariamente, a gente não tem os municípios como fazer isso no Brasil. Então a gente precisa ter uma prudência, né? E aí sim entender que a gente precisa, nesse período, talvez abrir mão mais um pouquinho e talvez lá na frente pensar numa outra data que seja comemorada adequadamente. Acho que a palavra-chave é essa, prudência, né? E algo que a gente até chegou a falar aqui em outros momentos, né, no programa, em outros dias, que é essa questão justamente de talvez saber que ainda não é a hora, apesar da gente estar esperançoso, vendo a vacinação e muita gente está empolgada, agora pode voltar, a gente está vacinado. Pode ser que se a gente errar um pouquinho na mão e adiantar algo que a gente deveria esperar um pouco mais, a gente vai acabar tendo que voltar atrás, né? Acabar tendo que dar um passo atrás, sendo que se a gente for prudente, esperar mais um pouquinho e realmente, né, esperar até a gente ter certeza, a gente ter informações concretas, né, e realmente ter uma segurança de verdade de que é seguro, a gente vai ser
talvez a gente tenha que esperar só mais um pouquinho, né? Aquela coisa, se a gente pisar agora no acelerador e adiantar, né, e não ter essa prudência, a gente pode acabar tendo que retroceder, enquanto se a gente esperar só mais um pouquinho, pode ser que em breve a gente tenha um cenário muito mais positivo, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente passou 2 anos aí de muitos sacrifícios, teve conquistas nos meses, inclusive no nosso município, né? E a gente tem que valorizar essas conquistas, né? Talvez a gente possa fazer coisas mais organizadas, né? Talvez evitar grandes aglomerações e pensar que a gente, até então, a gente tem uma dúvida, mas tem um bom prognóstico para isso, né? Tem uma visão boa em relação tanto à gravidade desse vírus, quanto a nossa vacinação, que tem andado muito acelerado também, né? Não é perfeita, é óbvio que não, mas você confronta em outros países do mundo, a gente vê que a gente disparou, né? Inclusive o nosso município tem vacina bem completa, eu acho que a gente está tendo um desafio enorme. E até mesmo porque todo mundo que se dedicou nisso, né? Os profissionais de saúde, né? A gestão pública, todo mundo que vacinou, precisa também, nesse momento, ter um descanso, né? Então eu não vou, assim, quem sou eu para ficar julgando quem vai se confraternizar ou não? Acho que não é essa a dúvida, né? Mas no momento de 2 anos de pandemia, você manter ainda as medidas preventivas lá no alto, como a gente começou, é muito difícil para todo mundo. A gente percebe claramente que a gente fica tentando manter alguma parte delas, outras não. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, e cada um, né, dentro da sua possibilidade. E a gente sabe que, e também eu gosto de falar muito disso, né, as doenças elas começam, às vezes, né, quem viajou para o exterior, mas depois ela vai se perpetuar e vai ser grave nas populações mais carentes, né? Então a gente tem que pensar também ter uma certa empatia com o coletivo, né? Porque a gente, às vezes, eu vi muito paciente assim, eu tenho plano de saúde, mas quando fica cheio para todo mundo, falta, né? E a gente sabe que as pessoas precisam ter um cuidado com a saúde durante toda a vida, não só no período de pandemia. Então, a gente não sabe exatamente como vai se comportar, e eu acho que sim, cada um dentro da sua limitação ou necessidade deve ter a prudência ou pensar em si ou no seu coletivo e tudo, porque nem todo mundo está vacinado ainda. A gente tem dúvidas em relação às crianças, né? Dúvidas em relação ao reforço. Então a gente precisa ir, mas eu acho que a resposta do mundo e das grandes laboratórios de vacina vai ser muito rápida em relação à eficácia vacinal. Aproveitando que você falou justamente sobre isso, a eficácia vacinal, o que se sabe então, né, sobre a eficácia das vacinas nessa variante? É muito boa pergunta, assim, né, porque a gente tem a vacina, pessoal, ela desde o início do Covid, ela se propunha a evitar formas graves e sim diminuir os óbitos, né? Hoje a gente vê claramente, né, que pessoas vacinadas estão se recontaminando, mas na minha experiência, que eu observo, são pessoas que contaminam de forma mais branda da doença, né? Até então, a vacina disponível no mercado brasileiro e no mundo para a Covid, ela tem funcionado, né? Ou seja, tem transformado a doença, em tese, potencialmente grave, em doenças mais brandas. Mas é fato que as pessoas que têm outras doenças, comórbidos, imunossuprimidos, eles têm qualquer situação de gravidade. Então, essas pessoas elas precisam ter cuidado, sim, porque mesmo que venha uma doença branda, ela é grave se precisar de uma internação, né? A atenção hospitalar sempre é grave. Ir ao hospital para frequentar um CTI não é legal. Então a gente precisa saber que quem tem uma saúde debilitada, ela não pode se contaminar. Ah, mas é só uma gripe, é só uma doença branda? É, mas doença branda, mais uma outra doença, né? Uma imunossupressão, um câncer, isso se torna grave. E aí a demanda, a logística desse paciente é muito ruim. E na Covid, a letalidade, as formas graves, ela se mostrou durante toda a pandemia uma assistência inadequada, né? Grande parte das mortes podiam ser controladas ou evitadas se tivesse uma assistência rápida, médica, um hospital adequado. E não é a realidade de todo o município, nem de todo o Brasil, né? Onde se faltou até oxigênio no início da pandemia. Então a gente precisa entender que as pessoas que têm uma saúde debilitada, elas precisam se economizar nesse período. Seria a palavra, né, que uma analogia a isso. E tentar saber o que vai acontecer. E, mais importante, quem não vacinou, vacinar. Né? A gente tem um grupo muito grande de pessoas que não retornaram para fazer a segunda dose, inclusive não iniciaram o reforço. Então a gente precisa vacinar todo mundo, né? A gente precisa que todo mundo busque a vacina por você e pelo coletivo, né? A gente não pode entender no século XX, né? no século atual, no 2021, as pessoas questionarem a vacina. Grandes doenças foram erradicadas, né? Ainda são erradicadas pelas vacinas. Então a gente precisa valorizar a vacinação para todo mundo, né? E assim, se a pessoa não acredita para ela, que acredite no coletivo. E isso é mais importante. E para a gente caminhar para o final da nossa conversa, infelizmente já está acabando,
tudo que a gente falou aqui, obviamente, são informações preliminares, ainda é muito cedo, né, para dar alguma informação certa, está sendo estudado, está sendo pesquisado, como a gente falou aqui. Mas, de acordo com a vice-diretora da OMS, Marilângela Simão, algumas evidências dizem que a Ômicron pode facilitar a reinfecção. Por que isso aconteceria? Então, é aquilo que a gente falou no início, como ela tem variações, e muitas variações na proteína spike, então ela poderia, seria um atalho para reinfectar a célula, porque os anticorpos produzidos na vacina, eles bloqueiam a proteína spike. E se ela tem a variação nela, esse bloqueio pode ser inadequado. Isso daí é um sinal de alerta. Então, assim como foi falado, é um potencial. Estudos não demonstram isso porque não submeteram populações vacinadas, né, a nova Ômicron, e não estudaram isso, não deu tempo de estudar isso. Então, isso é um potencial. Daí, esse alerta. Calma aí, tem muita variação na porta de entrada. Então, talvez a chave e fechadura tenha que ser mudada. Essa que é a lógica. Então, isso é um sinal de alerta. Então, as outras variantes, inclusive a Delta, não tinha tanta mutação na Spike. E aí, você entendia, não. Então, a vacina se mantém eficaz. A própria imunidade, né, depois de doença, ainda é eficaz. Então, agora, se tem variação, a gente tem de alerta, porque foi muitos anos de estudo, muitas vidas perdidas para, né, não criar esses alertas. Então isso é importante. A gente tentar, ainda no mundo, nós estamos em situação de pandemia. Daí nós temos restrições de movimentação, de trabalho, de tudo ainda. Então a gente tem que vencer essa pandemia para tudo se tornar como, talvez diferente, mas um pouco parecido do que era antigamente. E o mais importante é que tem os legados. Talvez usar máscara para uma academia, para caminhar na rua não seja necessário, mas para frequentar o hospital talvez seja necessário. Talvez para você frequentar um transporte público, né, demasiadamente lotado, e isso talvez seja um legado. Né, e a gente acaba fazendo isso, né, e não valoriza isso. Doutor Marcos, eu adorei a nossa conversa, porque é isso, a gente falou aqui muito e você falou brilhantemente sobre a responsabilidade individual e coletiva, né? E também esse legado, né, que vai ficar, talvez, esse ponto de atenção para uma melhoria nos centros, né, tudo relacionado à saúde, nos hospitais. Então, assim, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, viu? Muito obrigado, fico muito feliz, né? O programa maravilhoso, né? Super atenção, se sentir acolhido aqui. Fico muito feliz, fico à disposição, os telespectadores deixarem perguntas e alguma vez eu puder ajudar. Minha parte, além de médico, eu sou professor e se a gente não consegue transmitir informação para todo mundo, falar médico para médico, essa informação fica perdida e cria-se muitas dúvidas. Num momento de mais informação fake news do que, né, de um grupo de reportagem, né, conscientizado e informado, a gente precisa combater. E meu papel, talvez, nessa pandemia, da maneira que eu posso ajudar, é talvez tentar trazer um pouco de informação, talvez não seja a definitiva, mas nesse momento a gente entende mais correto para poder ajudar, né, as pessoas e, nesse período, tomar essa decisão de forma mais adequada. Muito obrigada. Bom dia. E no próximo bloco tem Bora Rangar. O chefe Arthur Veloso passeia pela arte da confeitaria com uma massa de leite em pó deliciosa. Agora são 10 horas e 30 minutos e a gente volta já já.